Vamos abrir agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 10. Aleluia. Chamar a Carla agora. Veio Mariana, agora vem a Carla. A vez da Pamela ainda vai chegar. Glória a Deus. Os homens leiam comigo os versículos ímpares e as mulheres com a Carla os versículos pares. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 10. Homens, e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. A fim de anunciar o Evangelho para além das nossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Aleluia. Vamos ficar de pé agora e vamos orar uns pelos outros. Eu gostaria que nós
pedíssemos uma coisa nessa oração agora, que Jesus mandou a gente pedir, mandou a gente procurar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós já pedimos honestidade, vamos pedir agora humildade. Você vai orar pelo seu irmão e pedir para ele ser mais humilde. Peça ao Senhor, ensina esse meu irmão, Senhor, a ser humilde. E eu também. Amém? Vamos orar com a Carlinha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos encontramos aqui na Tua presença. Aleluia, nesta noite, Senhor. Viemos aqui, meu Pai, aprender mais de Ti. Aleluia. Que nos diz ser manso e humilde de coração. Ensina-nos, ó Pai Deus. querido, nos ensina, meu Deus, Precisamos a sermos aprender mansos, do Senhor. humildes, Senhor, como diz a Tua palavra. Pai querido, retira de nós toda a altivez, meu Deus. Aleluia, Retira de Senhor. nós, Pai querido, tudo aquilo que não Sim, te ó agrada. Pai querido, que os frutos do Espírito estejam Glória em nós, a Deus. meu Deus. Nos ensina, Pai querido, a te adorar a Ensina-nos. cada dia mais, a amar, meu Poderoso Deus, mais e mais, a compartilhar Aleluia. uns com os outros, meu Deus, a estar cada dia mais presentes Glória na a tua casa, Deus. meu Deus, buscando a tua face, a tua presença em Te nós. louvamos, ó Senhor, nos dê a mansidão, a humildade, meu Deus. Nos ensina, Pai querido, conforme a Tua palavra. Nos ensina, meu Deus, a viver conforme o Senhor quer que vivamos, meu Deus. Sim, ó Deus. Nos colocamos aqui na Tua presença, pedimos a Ti a Tua Pedimos misericórdia, a Ti, ó meu Deus, sabedoria, Pai, que o Senhor venha estar Glória a conosco Deus. todos os dias, nos despertando, meu Deus, retirando de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Oh, Pai, Deus. precisamos de Ti, precisamos, Pai querido, buscar cada dia mais a Tua palavra, o É conhecimento, verdade. meu Deus, para que tudo que existe Oh, em nós, Deus. meu Deus, de ruim, possa ser retirado pelo poder da Tua palavra, meu Aleluia. Deus. Senhor, nos colocamos aqui presentes, Sim, meu ó Deus, Pai. e precisamos ouvir de Ti. Fala Glória conosco, a meu Deus. Deus, nos ensina nesta noite, em nome de Aleluia. Jesus. Amém. Obrigado, Carlinhos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, amados? Podem estar assentados aí o mais confortavelmente possível, em nome de Jesus. Jesus está aqui. Aleluia. E nós chegamos no capítulo 10. Chegamos hoje no capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, sábado será o capítulo 11, domingo de manhã o capítulo 12. E domingo à noite não será o capítulo 13, porque será a mensagem do boletim, e será 1º de setembro. E nós vamos estar terminando nossa meditação nessa segunda carta aos Coríntios, com o capítulo 13 na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem estaremos terminando 2 Coríntios e vamos entrar depois na carta de Paulo aos Gálatas. E assim nós vamos percorrer os 66 livros da Bíblia. Aleluia. E essa é apenas uma meditação inicial, em cada um deles há muito que se aprofundar. A palavra de Deus é muito rica e nós estamos aqui vivendo, Deus está nos dando vida e oportunidade para aproveitarmos esse tempo meditando o mais profundamente possível na sua palavra. Já que a maioria dos crentes hoje, a maioria esmagadora dos que a si mesmos se chamam crentes ou cristãos, estão cada dia mais superficiais e ignorantes de Bíblia, de palavra de Deus. O Senhor quer fazer um diferencial nas nossas vidas e também através de nós. Aleluia. Muito bem, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios tem 13 capítulos e o título que nós damos a ela é Consolação. Na primeira carta, Paulo chamou a atenção dos coríntios a muitos erros que eles estavam cometendo e escreveu para corrigi-los, corrigindo-os a fim de que não fossem carnais, crentes carnais,
que a pior laia que existe na terra são os crentes carnais, mas fossem crentes verdadeiramente espirituais. A primeira carta de Paulo teve 2 efeitos, um efeito positivo e um efeito negativo. O efeito positivo é nos verdadeiros crentes, que verdadeiramente provaram ser homens e mulheres espirituais. Pessoas espirituais recebem correção. Pessoas espirituais são corrigíveis, são ensináveis. Tá? Elas recebem bem uma palavra de correção, uma palavra de admoestação, elas reconhecem onde estavam errando e elas se arrependem e elas consertam-se diante de Deus e também diante dos homens. Tá? Tem uma frase que as pessoas dizem aí que está errada. Ó, ninguém tem nada com a minha vida. Garanto que muitos aqui já disseram essa frase. Essa frase é mentirosa. Todo mundo tem tudo com a sua vida. O que você faz, de bem ou de mal, afeta os outros positiva ou negativamente. Nós temos um relacionamento simbiótico. Sabe o que é simbiose? É vida juntas. Nós vivemos juntos. O que fazemos de positivo influencia positivamente os outros. O que fazemos de negativo influencia negativamente os outros. Então não fica com esse negócio que ninguém tem nada com a minha vida, não. Que tem, nós estamos ligados. Estamos ligados uns aos outros, não apenas como crentes, mas até a humanidade inteira como seres humanos. Amém, queridos? Então tem gente que é espiritual e que realmente reconhece os seus erros e quer se santificar diante de Deus. Quando Deus vê essa atitude nas pessoas espirituais, aí Deus vem com a consolação. Deus as consola mediante a dura repreensão que elas receberam, mas também a dura tomada de atitude que elas tiveram positiva de se consertarem diante de Deus. Tá? De se consertarem diante de Deus. E quando Deus vê alguém realmente tentando se consertar, realmente tentando se santificar, não se auto-justificar dos seus erros, mas reconhecer os seus erros e se santificar, Deus vem com toda a consolação sobre essa pessoa e a consolação de Deus vai fortalecê-la para continuar a se santificando. Teve gente espiritual lá na igreja de Corinto que receberam as admoestações que Paulo escreveu na primeira epístola, e nessa segunda epístola elas são consoladas. Mas infelizmente teve pessoas que não receberam bem a correção de Paulo na primeira carta. Havia muitos, esses são crentes carnais. Crentes carnais são incorrigíveis. Crentes carnais não são ensináveis. Ninguém consegue ensinar nada para eles e ninguém consegue corrigi-los de maneira nenhuma. Eles não mudam, tá? Eles têm aquela velha síndrome de Gabriela, Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Eu não vou mudar. E ainda discutem com a gente. Você não vai mudar a minha cabeça, eu sou assim mesmo. A pessoa que está dizendo isso, ela só pode estar endemoniada, porque é assim que o diabo age na vida dos seres humanos. Quem não quer mudar, quem não aceita a correção, nunca vai se santificar. Não é homem espiritual, é homem carnal. E geralmente essas pessoas, elas, além de não aceitarem a correção, elas ficam contra a pessoa que a corrigiu. Então esse grupo de pessoas lá na igreja de Corinto, que não aceitaram a correção de Paulo, ainda ficaram contra Paulo. Ainda ficaram contra Paulo, e olha o que elas falavam de Paulo, que nós lemos aqui, nessa segunda carta, né? Que nós lemos aqui no capítulo 10 hoje. Nós lemos no capítulo 10 hoje, o que eles falavam de Paulo. Versículo 10. Veja o versículo 10. Isso aqui, ó, é o que dizem
essas pessoas carnais lá em Corinto que não aceitaram a correção de Paulo da primeira carta. Elas dizem assim, ó, as cartas que ele escreve, tá? 2 Coríntios 10:10. As cartas, com efeito, eles dizem, as pessoas dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Está vendo que as pessoas falaram de Paulo? Está vendo que as pessoas falaram de Paulo? Ah, ele é muito corajoso quando ele está longe, quando ele escreve, aí a carta dele é forte. Mas quando ele chega aqui, você sabe que na história da igreja, nos anais da história da igreja, diz que Paulo, porque todo mundo hoje pensa que o apóstolo Paulo era um homem de 2 metros, loiro, de olhos verdes, todo corpo sarado, que falava forte, que era um homem assim, convincente. Os anais da história diz que ele era um homem baixo, fraco, doente, magro, careca, e não tinha muita, como é que fala assim, para convencer as pessoas? Eloquência. Não tinha muita eloquência. É por isso que os coríntios, que estavam contra Paulo aqui, diziam assim, ó, as cartas dele são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. E a palavra dele, quando ele está falando, é desprezível. É por isso que ele mesmo disse lá na primeira carta, que Deus escolheu as coisas vis, as coisas fracas, os pequenos desse mundo, para confundir os grandes. Sabe por que ele disse isso? Porque ele era um deles. É a cabeça nossa, tá? A cabeça nossa, a mente nossa, contaminada pelo pecado, contaminada pela soberba, contaminada pelo orgulho, que cria uma imagem. Oh, Paulo devia ser um cara muito poderoso. Não, era um homem muito humilde, que se visse ele, falava, mas Paulo é só isso aí? Imaginava outra coisa. Olha quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé para ungir Davi como rei. E Samuel e Jessé pensaram que era Eliabe, o filho mais velho, porque ele era loiro, alto, forte. Quando Samuel olhou, puxa, como Deus tem bom gosto, hein? Esse aí com certeza é o rei de Israel. E Samuel já ia ungí-lo quando o Espírito Santo falou, não te admires pela sua bela aparência. Olha a palavra de Deus. Porque eu o rejeitei. Deus rejeita pessoas, sabia? Eu o rejeitei, não é ele. Puxa vida, quem será então? Será o segundo filho? Não. Será o terceiro filho? Não. Será o quarto filho? Não. Será o quinto filho? Não. Será o sexto filho? Não. Mas, Senhor, será que o Senhor me mandou na casa certa? Mandei. Todos os teus filhos estão aqui? É como se Jessé dissesse assim, bom, os meus filhos mais importantes estão aqui, mas eu tenho um que não vale nada, pobrezinho, coitado, tá lá, cuidando das ovelhas. Um tocadorzinho de flauta. Não nos poremos à mesa antes que ele chegue. Porque Davi era tão desprezado na sua própria casa que nem comia na mesa com os irmãos. O pai comia com os irmãos e depois Davi comia com os empregados, com os servos. E naquele dia Samuel falou, não nos poremos à mesa antes que ele chegue. E quando veio Davi, pequeno, frágil, mais novo, desprezado na casa, Samuel o colocou no meio dos seus irmãos. No meio dos seus irmãos, e derramou óleo sobre a cabeça dele,
E em hebraico está escrito assim no texto, que quando o óleo encostou na cabeça de Davi, o Espírito de Deus se precipitou para dentro dele. Deus escolhe as coisas vis desse mundo. Tem muito crente aí querendo ser grande, poderoso, majestoso, caíram na tentação de Satanás. Era isso que Satanás também queria ser. Não aprenderam a humildade. Por isso Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esses crentes carnais de Corinto, era isso que eles falavam de Paulo. As cartas deles são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e a palavra desprezível. É isso que falavam de Paulo. Só que ele era um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. E as palavras que Deus inspirou a ele eram palavras de Deus. Por isso, só no Novo Testamento, que tem 27 livros, 13 são do apóstolo Paulo, porque é um homem inspirado por Deus, é um verdadeiro apóstolo e não um falso apóstolo. E em Corinto já estavam surgindo falsos apóstolos, que Paulo vai falar deles aí no capítulo 11 e no capítulo 12, que nós vamos ver no sábado e no domingo de manhã. Já estavam surgindo falsos apóstolos, e esses falsos apóstolos é que estavam disseminando essas ideias. Esses falsos apóstolos que se colocavam, sabe como? Como super apóstolos. Se colocavam como super apóstolos. Dá só uma olhadinha. Vamos só ver aqui uma prévia do capítulo 11. Tá? Veja só uma prévia do capítulo 11. Onde Paulo fala assim no versículo 5. Ó, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Leiam vocês. Agora veja o versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Leiam de novo. Estão vendo só? Estavam surgindo, então, já na igreja de Corinto, naquela primeira época, naquele primeiro século, apóstolos falsos. E estavam disseminando ideias envenenadas. E um dos venenos que esses falsos apóstolos disseminam no meio do povo é o veneno da soberba, é o veneno do orgulho, do engrandecimento, de se vangloriar. Paulo vai tratar sobre o que se gloriar nesses 3 capítulos, 10, 11, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Nós estamos aqui no capítulo 10. Muito bem, então, Paulo escreveu essa primeira epístola, essa segunda epístola, para trazer consolação, mas também para defender o seu zelo e autoridade ministerial, apostólica, né? Essa carta, então, tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nós já vimos a introdução, cujo título é Esperança, porque a consolação gera esperança. O desenvolvimento, Paulo vai falar sobre o seu zelo apostólico pelo rebanho de Deus, pelas igrejas de Deus, e a sua autoridade apostólica dada por Deus também para corrigir sempre que tiverem erros aí sendo cometidos. E no final, ele vai terminar no capítulo 13, falando da comunhão com o Espírito Santo, que só tem aqueles que verdadeiramente são de Deus. Nós já trabalhamos toda a introdução, estamos no desenvolvimento, né? Quase terminando o desenvolvimento, que eu dei o título aí, Zelo e Autoridade, e nós vimos que esse desenvolvimento tem 2 partes, parte 1 e parte 2. A parte 1, que nós já terminamos, Paulo falou sobre a eficácia ministerial da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado de maneira correta,
como ele pregou aos coríntios, como muitos homens de Deus que são sinceros em todas as gerações também estão pregando, a eficácia ministerial faz com que aqueles que recebem o ministério evangélico, que recebem a ministração da palavra, são transformados em cartas vivas de Cristo Jesus, em vasos de misericórdia, em embaixadores do reino de Deus, embaixadores de Cristo e cooperadores com Deus na sua obra. Assim são os filhos de Deus. A parte 2 fala das armas poderosas que torna este ministério eficaz, ok? E todas as armas estão subservientes a uma só arma, que é toda a palavra de Deus. Então já vimos a parte 1 e estamos agora na parte 2, que eu dei o título aí, Armas Poderosas. A parte 2 tem 2 blocos, bloco 1 e o bloco 2. No bloco 1, que nós terminamos domingo à noite, Paulo fala da principal arma, a arma mais poderosa de todas, que ele falou também na primeira epístola, no capítulo 13, o amor. O amor de Deus, que, conforme Paulo escreveu em Romanos 5,5, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, é a arma mais poderosa na vida cristã, no ministério cristão, no ministério evangélico, na vida de evangélicos. É o amor que nos leva a ser mais que vencedores. Mas esse amor tem que ter uma característica. É amor não fingido. Porque existe amor carnal e existe amor espiritual. Amor carnal é amor fingido. Não é amor verdadeiro. Amor espiritual é o amor de Deus. Esse amor é sincero, esse amor é verdadeiro. A toda prova, ele é amor não fingido. É isso que Paulo trabalha aí no bloco de número 1, que nós terminamos domingo. No bloco 2, ele fala sobre a autenticidade ministerial. O que autentica o ministério de Paulo como apóstolo de Cristo e o ministério dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros ministros de Deus, tá? E até o ministério pessoal de cada cristão, o que autentica o nosso ministério é que nós o realizamos com amor e por amor. Tudo que alguém faz sem amor perde a sua autenticidade. Pode ser uma obra faraônica, pode ser uma obra maravilhosa, pode ser uma obra grande aos olhos dos homens, mas se não tiver o amor de Deus como a principal motivação para essa obra, não vale absolutamente nada diante de Deus. O amor é que autentica, é que traz essa autenticidade ministerial. Como nós já terminamos o bloco 1, vamos nos concentrar aí só no bloco 2, que estamos começando hoje, com o capítulo 10. O bloco 2, que eu dei o título Autenticidade Ministerial, compõe-se de 3 capítulos. O capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. Hoje estamos com o capítulo 10, do sábado à noite com o capítulo 11 e domingo de manhã com o capítulo 12. Nesses 3 capítulos, Paulo vai falar em que se deve o crente gloriar-se. No capítulo 10 ele vai dizer que nós temos que nos gloriar em Deus. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. No capítulo 11 ele vai dizer que nós temos que nos gloriar na fraqueza. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se desenvolve. E no capítulo 12, nos gloriar nas revelações. Porque não é a todo mundo que Deus se revela. Se Ele se revelou a nós, nós temos que nos gloriar nessas revelações. E isso não significa nos tornar orgulhosos, mas
ainda mais humildes. Amém? Vamos ver esses três gloriar-se que o Paulo usa nesses três capítulos. Capítulo 10, 11 e 12, formando aqui esse bloco de número 2. Hoje nós estamos com o capítulo 10. Acabamos de ler o capítulo 10. E no final desse capítulo 10, Paulo diz uma frase interessante que nós vamos repetir agora no versículo 17. 2 Coríntios 10, 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Leia você. O que é gloriar-se no Senhor? Precisamos entender o que é gloriar-se no Senhor. Gloriar-se no Senhor, entre outras coisas, se define pelo seguinte: nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos ensinar a transferir para o Senhor qualquer motivo de glória que tivéssemos para nós mesmos. Se você tem alguma coisa para ser elogiado, para ser louvado, para ser glorificado, não espere isso. Transfira tudo isso para Deus e louve a Deus. E faça com que não você seja louvado, mas faça com que Deus seja louvado por sua causa. Isso é gloriar-se no Senhor. Paulo toca aqui num ponto muito importante. Porque o pecado que alguns teólogos corretamente denominaram de a síndrome de Lúcifer, porque foi no coração desse anjo que o pecado se originou de maneira misteriosa. Não está escrito como exatamente isso foi acontecer. Mas o que aconteceu é que Lúcifer, Satanás, era um anjo. E sendo um anjo, ele começou a se achar tão bonito que ao invés de dar glória a Deus, ele quis glória para si mesmo. E tanto quis glória para si mesmo que quis sentar-se no trono de Deus, porque ele já estava se achando mais glorioso do que Deus. Estava se achando mais bonito do que Deus. Estava se achando melhor do que Deus. Eu é que mereço sentar naquele trono. Por isso, em Apocalipse 12 está escrito: não houve mais lugar no céu para ele. Porque existe uma lei espiritual que abrange todo mundo, homens e anjos. Todo aquele que se exaltar, que a si mesmo se exaltar, é isso que significa, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O diabo caiu justamente nessa lei. Ele quis se exaltar. Por isso ele foi humilhado. Não houve mais no céu lugar para ele. O diabo é mais do que derrotado. O diabo está humilhado. O diabo queria ser Deus. Quando o homem pecou, caindo na tentação do diabo, ele foi contaminado com essa mesma síndrome. Lembrando-se que em Gênesis capítulo 3, ele disse para Eva: sereis como deuses. Se vocês comerem, vocês serão como deuses. Vocês não serão apenas como esses homens aí que Deus quer que vocês sejam, não, de baixa categoria. Serão como deuses. Ele queria ser como Deus. E agora ele infecta a Eva com o mesmo desejo repugnante. Sereis como deuses. E o pecado tornou o homem como esse ser que quer ser como Deus. E querendo ser como Deus, quer ser louvado,
quer ser exaltado, quer ser glorificado, quer ser elogiado, quer ser reconhecido, quer chamar as atenções todas para si. Tá? Existe até, o Espírito de Deus está me lembrando agora aqui, um fenômeno, dentre os vários fenômenos que surgiram desde o último avivamento de Deus até agora, porque durante toda a história do cristianismo houve avivamentos. Um avivamento é uma ação que vem direta de Deus, não de nenhum homem, vem direta de Deus. E nessa ação é claro que ele levanta homens, mas a ação não é de nenhum homem, não é encabeçada por nenhum homem, vem diretamente de Deus. Quando Deus manda um avivamento, um dos sinais do avivamento são conversões em massa. Mas sempre depois de um avivamento vem um resfriamento, para provar dessas conversões em massa, qual dessas conversões realmente são genuínas. É como se assim, nos avivamentos, muitos chamados se convertem, mas depois no resfriamento, somente os poucos escolhidos perseveram. Então sempre assim, a história é cheia disso, avivamentos e resfriamentos. Os dois são mandados por Deus. Primeiro manda o avivamento e depois manda resfriamento. E com o resfriamento fica provado quem verdadeiramente se converteu nos avivamentos. O último avivamento que Deus mandou foi, ainda no século XX, foi o avivamento chamado pentecostal. O movimento pentecostal foi um avivamento de Deus, não de homens. Levantou homens, mas é um avivamento que veio de Deus. E depois disso nós estamos já no resfriamento. Estamos no resfriamento desde a década de 80 para cá. Estamos no resfriamento. E esse resfriamento vai até a grande tribulação. Antes da grande tribulação não vai haver mais avivamento na terra. Esse avivamento, agora vai ter resfriamento. E isso está profetizado até por Jesus. Tá? Em Mateus capítulo 24. Depois, na grande tribulação, dentro da grande tribulação, para se cumprir o que está profetizado em Apocalipse capítulo 7, haverá na terra um tremendo avivamento. Talvez o mais poderoso avivamento desde o Pentecostes para cá, desde Atos 2 para cá. Talvez o mais poderoso avivamento. O maior número de conversões em massa ao cristianismo vai acontecer dentro da grande tribulação, cumprindo Apocalipse capítulo 7, onde está profetizada a conversão dos 144 mil assinalados somente da nação de Israel. E de todas as demais nações, um número incontável de pessoas, de toda raça, tribo, língua e nação, se converterão ao Senhor. E aí em Apocalipse capítulo 7, o Senhor pergunta para João: João, quem são esses aí, de vestes brancas e de palmas nas mãos? Senhor, meu Deus, tu sabes. São esses os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso eles têm direito a entrar na cidade pelas portas e a comer do fruto da árvore da vida. Haverá um grande avivamento, viu? Quem quiser ficar na grande tribulação vai ficar muito feliz, porque vai haver um grande avivamento aí. Até lá, nós estamos vivendo em resfriamento, tá? E nesse período de resfriamento, os homens inventam alguns avivamentos. São pseudo-avivamentos, são falsos avivamentos, não são verdadeiros avivamentos. São esses avivamentos falsos aí que produzem esses superapóstolos, esses apóstolos fraudulentos, igrejas fraudulentas, ministérios fraudulentos.
que não pregam a palavra de Deus, que não centralizam na palavra de Deus, centralizam nas concupiscências enganadoras do pecado, da carne e do homem. Isso acontece no resfriamento, mas os verdadeiros eleitos não caem nisso, porque os verdadeiros eleitos têm o seu prazer na palavra do Senhor e nela meditam de dia e de noite, e por isso não vão cair nessas coisas. Com o avivamento pentecostal, tá, houve multidão de conversões. Conversões em massa. Tá? Conversões em massa. Mas, como acontece com todo avivamento vem de Deus. Mas Deus aviva homens. E no meio desses homens, tem homens que colocam a mão na obra de Deus. Tem homens que colocam a mão no avivamento de Deus. E quando os homens colocam a mão, eles começam a estragar o que Deus fez. Quando o que Deus fez é bom, mas quando o homem coloca a mão, ele estraga o que Deus fez. O avivamento pentecostal trouxe tremendas conversões no mundo inteiro. Mas levantaram-se muitos homens chamados pentecostais que provocaram fenômenos dentro desse avivamento, fenômenos altamente negativos que estragam, detonam com a obra de Deus, com o que Deus havia feito. Um desses fenômenos que veio com o pentecostalismo, são vários, viu? São vários, é necessário estudar bastante sobre isso. São vários fenômenos negativos. Um desses fenômenos negativos chama-se personalismo. O que é personalismo? São pessoas que começam a se vangloriar de que são tão de Deus, que se sentem maiores do que os outros e querem chamar a atenção para si. Querem passar para as pessoas a imagem de que elas são a menina dos olhos de Deus. De que elas são grandes, de que são poderosas, de que têm moral diante de Deus, de que têm algum crédito pessoal diante de Deus. E elas se vangloriam disso. Tá? Se vangloriam disso. E tem muitos pregadores, ministros, pastores, todos esses que se chamam apóstolos, são personalistas, pessoas que querem chamar, invocar para si mesmos uma atenção especial e serem chamados de grandes. Querem ser reconhecidos como grandes homens de Deus, como grandes mulheres de Deus. Tem homens e mulheres envolvidos nisso. Querem ser os grandes, querem ser os líderes. Tá? Querem dizer que eles são os ícones do cristianismo atual. Pessoas que provocam vômito em Jesus. Não tem vida com Deus. Mas passam uma imagem de supercrentes, de mega apóstolos, de homens poderosos, e são homens podres. E como disse Judas na sua epístola, eles não têm o Espírito de Deus. São falsos apóstolos, se manifestando como apóstolos de Cristo. Falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, e levantando falsas igrejas, levantando falsos crentes, todos cheios de quê? De falsas doutrinas, que os levam a praticar coisas que vão contra a palavra de Deus. Que na palavra de Deus não é para praticar isso. Por que as igrejas hoje estão cheias de práticas
contrárias à Bíblia, contrárias à palavra de Deus. Porque essas tais personalidades pentecostais, neopentecostais, que querem se passar como detentores do poder de Deus, os canais privilegiados do poder de Deus. Você não tem ideia do que esses caras falam por aí. Da imagem, da autoimagem que eles querem passar para os outros, e os muitos chamados, como são muitos mesmos, que se compõem de pessoas que não leem Bíblia, se compõem de pessoas que não amam a palavra de Deus e por isso não meditam nela de dia e de noite, pessoas que conhecem alguns poucos versículos da Bíblia, e quando muito lê é porque tira algum versículo lá da caixinha de promessa, não conhece nada de Bíblia, tomam esses poderosos como aquilo que eles gostariam de ser tomados. Acreditam mesmo que eles são esses tais, e vão atrás deles, querem tocá-los, querem abraçá-los, querem apertar a mão, querem beijá-los, querem enxugar o suor deles, querem idolatrá-los. Esses muitos chamados idolatram esses caras como se eles fossem grandes, como se fossem, os poderosos representantes de Cristo Jesus. Isso já aconteceu no catolicismo romano durante séculos. E é depois do movimento pentecostal para cá que começou a acontecer no meio protestante. 1517, da Reforma Protestante para cá, da Reforma Protestante até o século XIX, até a totalidade do século XIX, não tinha personalista. Tinha homens de Deus pregando a palavra de Deus. Muitos avivamentos. Aconteceram muitos avivamentos entre 1517 e 1900. Entre 1517 e 1900, muitos avivamentos. Deus trouxe muitos avivamentos. Avivamentos onde houve conversões em massa, aonde o evangelho era pregado nesse mundo todo. Passou o ano de 1900, entrou o século XX, veio o movimento pentecostal, um avivamento de Deus, mas foi a partir daí que começou a ter esse fenômeno. Homens querendo se engrandecer com o nome de Jesus, querendo se engrandecer com o título de ministros, querendo ser reconhecidos como os tais. Tá? Querendo ser chamados de papais, querendo ser chamados de papas, como está no catolicismo, querendo ser chamados de patriarcas, querendo ser recebidos como grandes vultos. Deus abomina os grandes. Deus resiste os soberbos. Deus dá graça aos humildes. O maior homem que pisou na terra é Jesus feito homem. Jesus feito homem, o maior homem que pisou na terra. E a Bíblia diz que quando ele, depois de se humilhar, recebendo a natureza humana, quando se viu como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se a si mesmo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Ele é que traz escrito no manto e na coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é quem, ressuscitado dentre os mortos, teve realmente o direito de dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus
e na terra. Porque Deus o exaltou? Porque ele a si mesmo se humilhou. E esses que estão se exaltando serão humilhados. Serão humilhados. Entenderam, amados? Porque eles não se gloriam no Senhor. Eles se gloriam em si mesmos. Eles se gloriam em suas próprias capacidades. Eles se gloriam na sua altivez. Eles se gloriam na sua soberba. E fazem sucesso, porque isso combina com a mente decaída. E a mente decaída, as mentes decaídas os seguem. Os muitos chamados são chamados de muitos porque são a maioria. São pessoas cujas mentes não são renovadas e jamais serão. Porque Romanos 12:2 vai acontecer só com os poucos escolhidos. Os poucos escolhidos são os que se transformam mediante a renovação de suas mentes, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a sua santificação. Os poucos escolhidos são os que se santificam. Os muitos chamados não estão nem aí para se santificarem. Eles acham que não precisam. Só precisam fazer essas coisas que esses seus líderes muito poderosos estão gritando de púlpitos para eles fazerem em igrejas, em mega igrejas riquíssimas, superlotadas por causa do interesse pessoal, material, físico, emocional, financeiro, não só desses líderes, pretensos líderes, como também dos próprios cristãos carnais que os seguem, que também estão de olho gordo em enriquecerem nesse mundo capitalista, selvagem e podre, chamado na Bíblia de Babilônia. São servos da Babilônia. Pessoas se gloriando, pessoas querendo ser honradas, citei agora essa palavra, o Espírito Santo me chamou a atenção aqui. Quando tudo isso começou a fazer muito sucesso, surgiram vários modismos. Um dos modismos é esse. Nas pregações e nas orações. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. E as pessoas falam umas para as outras, não, mas Deus vai me honrar, mas Deus vai te honrar, e Deus vai honrar, e Deus vai honrar. A minha Bíblia diz que toda a honra pertence somente a quem, irmãos? Pertence toda a honra. Amados, estamos aqui numa guerra espiritual e eu estou perguntando a vocês, a quem pertence toda a honra? E o que sobra para nós? O que sobra para nós é humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Até que em tempo oportuno Ele vos exalte. Esse tempo oportuno é na vinda de Jesus. Como Jesus se humilhou até a morte, Ele estava nos dando o exemplo. Nós que somos de Deus, temos que aprender a ser humilde e o instrumento que nos ensina a ser humilde, um deles, poderoso, é a humilhação. Humilhai-vos.
Converta-se vosso riso em pranto. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Tiago capítulo 4. Hoje não pode mais pregar isso não. Eu abomino a internet, não gosto não. Mas a minha esposa anda muito na internet evangelizando, tem que fazer isso mesmo. E ela estava vendo aí um negócio, um movimento novo norte-americano que está vindo aí para as Américas. Tem um novo movimento norte-americano surgindo aí. Não sei se é da mega graça ou da hipergraça, alguma coisa assim. O movimento da mega graça ou o movimento da hipergraça, aonde poderosos pastores americanos aí estão pregando que não se deve nem mais falar de pecado. Porque Jesus já perdoou todos os pecados, não tá obrigando ninguém a se santificar, que o que ele quer é fazer todo mundo feliz nessa terra. E tem multidões que vão atrás disso, porque é isso que a mente decaída quer. É com isso que a mente decaída concorda. A mente decaída não concorda com a verdade. A mente decaída é propícia para a mentira. E no meio dessas mentiras vem essa pregação assim: você nasceu para ser grande, você nasceu para crescer, você nasceu para ser importante, você tem que elevar a sua autoestima, você tem que elevar a sua cabeça, porque você tem que ser uma pessoa maravilhosa. Amados, quem está pregando isso aí é o diabo. Sereis como deuses. Não é Jesus. O que Jesus prega é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para de querer receber reconhecimento. Para de querer receber louvor de homens, louvor de pessoas. Espere, porque aqueles que verdadeiramente se humilharem vão receber o louvor de Deus. Olha o versículo 18. Versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Vocês podem ler bem forte? Não é aprovado quem a si mesmo se louva. É isso que acontece no personalismo. Eles mesmos se louvam. Eles mesmos se louvam. São reprovados. Reprovados por Deus. Deus não os louva. Não são de Deus. Amados, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, primeiro gloriar-se é gloriar-se em Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sábado vamos falar no capítulo 11, gloriar-se nas fraquezas. E domingo de manhã no capítulo 12, gloriar-se nas revelações. Porque esses dois últimos, gloriar-se, tem a ver com gloriar-se no Senhor. Aleluia. É por isso que eu pedi que nós orássemos aquela hora, orando a Deus por humildade. Aleluia. Eu quero pedir isso de novo. Fique de pé um momento agora aí. Diante do Senhor. Diante do nosso Deus. Feche os seus olhos. Estamos num mundo esquisito. Estamos num mundo feio. Estamos num mundo que vai piorar ainda mais.
não o mundo visível das criaturas, mas o mundo dos homens. A humanidade está cada dia pior. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo de Deus, como igreja de Cristo Jesus, nós queremos levantar um clamor nesse momento. E nós clamamos a Ti por socorro, Senhor. Clamamos como os salmistas clamaram. Neste mundo, Senhor, nós estamos em águas profundas. Estamos em profundo lamaçal, que não dá mais pé. Ó Deus, o mundo está cheio de soberba, de maldade, de orgulho, de atos horríveis baseados no egoísmo humano. Ó Deus, de atos violentos, de atos ímpios. Senhor, como igreja nesses minutos agora, como igreja eleita de Cristo Jesus, nós elevamos a nossa voz a Ti, ó Pai, a Ti, ó Jesus, a Ti, ó Espírito Santo. Elevamos a Ti nossas vozes, ó Deus, gritamos a Ti por socorro. Socorre-nos, ó Deus. Viemos a dar em águas profundas, onde não há onde pôr o pé. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Tu tinhas razão. Com a multiplicação da iniquidade, o amor já está se esfriando, Senhor. Está se esfriando das pessoas em relação a Ti, das pessoas em relação às pessoas. Às vezes dentro das próprias famílias, nos casamentos, pais e filhos, irmãos, irmãs. Irmãos na comunidade cristã, Senhor, igrejas têm ficado frias, ó Deus. E o que tem aquecido o coração de muitas pessoas são promessas de vanglória, Senhor. São promessas de enriquecimento material. São promessas de coisas terrenas. É nisso que as pessoas têm se apegado. Têm colocado suas esperanças nessa terra e não no céu. Ó Deus Todo-Poderoso, clamamos ao Senhor. Como diz o salmista, é hora de intervir, Senhor, porque estão destruindo todas as coisas santas da terra, estão derrubando os Teus altares, Senhor, estão adulterando a Tua palavra, Senhor. Levanta-te, ó Deus, dispersos sejam os Teus inimigos, que fujam como fumaça. Deus poderoso, levanta-te no Teu poder, exalta-te, Senhor, na Tua grandeza, na Tua força, Senhor. Opera, Deus, nos corações. Que os Teus verdadeiros filhos e filhas não sejam enganados por falsas palavras, falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos pregadores, falsas denominações. Que não sejam enganados por multidões, Senhor, que são atraídas como pássaros para a armadilha, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, livra os Teus santos, livra os Teus eleitos, livra os que Te pertencem, Senhor, de cair nessas armadilhas. Pai, como Jesus nos ensinou a orar, nós oramos a Ti: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos do império das trevas, livra-nos das artimanhas de Satanás, livra-nos dos seus enganos, livra-nos das suas mentiras,
mentiras, livra-nos das suas perversidades, ó Deus. Mantenha nossos corações lavados, purificados, lavados no sangue do Cordeiro, purificados, ó Deus, pela Tua palavra, na qual queremos meditar de dia e de noite, Senhor, e buscar vivermos essa palavra na prática, edificando assim as nossas vidas espirituais sobre a rocha e não sobre a areia. Fortalece-nos, ó Pai, fortalece os Teus santos, fortalece a Tua igreja, Deus, a igreja que quer dar a Ti toda a glória, a igreja que não quer roubar a glória do Senhor para si mesma, oh Senhor, mas pessoas que querem exaltar o Teu nome, Senhor. Pessoas como João Batista que querem diminuir para o Senhor crescer. Convém que eu diminua e convém que Tu cresças. Cresce, Jesus. Que se desenvolva em nós a verdadeira santidade do Senhor, a vida espiritual, a maturidade de Cristo Jesus, para que não sejamos como meninos levados em volta por todo o vento de doutrina, segundo a artimanha e malignidade dos homens, ó Deus, que detém a verdade pela injustiça e se vangloriam ainda de serem de Deus quando não são. Senhor, nós repreendemos agora toda a obra de Satanás e ordenamos agora que o diabo e os seus demônios percam a força deles agora, nesse momento, em nome de Jesus. Porque o reino dos céus é mais forte, o reino dos céus é mais poderoso, o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus é alegria, paz e gozo no Espírito Santo de Deus. Ó Espírito de Deus, move-te nesse lugar, move-te nessa nação, move-te, Senhor, nesse mundo agora, nesse mundo de resfriamento, que os Teus santos te invoquem, que os Teus santos recebam com abundância do Teu amor, transbordem os seus corações do amor de Deus, tenham suas mentes transformadas, renovadas pela palavra de Deus, vivam em novidade de vida, no que pensam, no que falam, no que agem, no que se comportam, na maneira como se conduzem na vida, que possamos ser um diferencial, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, mesmo que isso incomode o inimigo, mesmo que isso incomode os ímpios, que nós possamos jamais, Senhor, que jamais nos conformemos com este século. Inquieta os nossos corações, ó Deus, para buscarmos verdadeira mudança, verdadeira transformação de vida. Aleluia! É o que nós oramos a Ti, ó Pai. É o que nós oramos a Ti, Jesus. É o que oramos a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Porque só no Senhor temos que nos gloriar. Ensina-nos a gloriar-nos somente no Senhor. Ensina-nos a gloriar-nos somente no Senhor. Ensina-nos a gloriar-nos somente no Senhor. Aleluia, Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Entregamos a Ti nossas vidas. Entregamos a Ti nossas casas. Entregamos nossas famílias, nossos entes queridos. Entregamos a Ti nossos estudos, nossos trabalhos. Entregamos a Ti tudo o que somos e temos. Entregamos a Ti nossos dízimos e nossas ofertas, sabendo que todas as coisas vêm do Senhor. Todo dom precioso, toda dádiva perfeita desce de Ti, ó Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança ou de variação. Por isso, Pai, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Aleluia.